Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como estar criando uma tabela calendário aqui dentro do nosso Power BI, tá? Por que é importante a gente ter uma tabela calendário? É importante a gente ter uma tabela calendário quando a gente tem muitas datas. Então, é muito comum a gente ter uma planilha com datas de um ano, outra planilha com datas de outro ano. Então, por exemplo, temos uma planilha com datas do ano de 2024, todos os valores, quantidades, produtos e a mesma coisa para uma outra planilha com o ano de 25. E aí a gente quer enxergar em um único gráfico como que performou em janeiro de 24 e janeiro de 25, para que a gente faça uma comparação e veja se estamos melhorando ou não, tá? Se nós não temos uma tabela calendário, a gente não consegue enxergar em uma visão única dessa maneira. Porque se nós não usarmos a tabela calendário, a gente vai ter que usar a data de alguma das duas planilhas. E aí a data que vai prevalecer é a que a gente escolher do ano que a gente escolher. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui a data de 24. E aí ele vai mostrar aqui de 2024, mas não vai mostrar de 2025. Então a gente não vai conseguir fazer essa comparação, tá? Então, eu vou ensinar hoje a como criar essa tabela calendário que eu estou utilizando aqui. Muito simples, tá? Eu vou até remover ela aqui para a gente criar uma nova, tá? Eu vou deixar o código aqui na descrição dessa tabela calendário. Vocês não precisam pausar o vídeo, não precisam se preocupar, tá? Eu vou deixar aqui, vocês só copiem e colhem no relatório de vocês, tá? Mas vamos lá, a gente vai vir aqui em modelagem e vamos vir aqui em nova tabela, tá? E aí aqui, nessa nova tabela, eu vou chamar ela de calendário, tá? O que a gente vai fazer aqui? Como que é essa medida? Como que funciona? A gente vai adicionar colunas na função calendar do Power BI. Então, a gente vai adicionar colunas e vai utilizar a função calendar, tá? A função calendar, ela tem um início e tem um fim. Então, aqui no meu caso, eu utilizei que a calendário vai começar no ano de 2020. Mas se vocês têm aí, não sabem quando que vai começar, vocês podem colocar o ano aqui de 1900 e terminar ali em 2050, tá? Não é o meu caso, é uma tabela muito menor, mas caso vocês tenham uma tabela que vocês não sabem qual foi a primeira data, joga ali o ano de 1900 e coloca aqui 2050, tá? Ou mais para frente, sem problemas. Então, a nossa tabela começa no ano de 2020, no mês 1 do dia 1, e ela se encerra em 2050, no mês 12, no dia 31. Tá? E aí, quais são as colunas que a gente vai estar extraindo dessa função calendar aqui? Tá? A gente vai extrair a função ano. Então, a nossa coluna vai se chamar ano, e aí a gente está trazendo a função year da nossa tabela de date, que é essa daqui. Mesma coisa para o mês, tá? Então a gente vai criar uma coluna chamada mês, que se chama month em inglês, da nossa tabela date. Uma coluna chamada dia, que se chama day, da nossa tabela date. O trimestre, tá? A gente quer uma coluna de trimestre, que se chama quarter em inglês, da nossa tabela date. E aí essas duas aqui é um a mais, tá? Não é tão necessário, mas às vezes é preciso, então já costuma criar ela de início, que é ano-mês, tá? É uma coluna de ano-mês que ela vai formatar as datas da seguinte maneira. Ela vai trazer o ano completo, então 2020, 2021, 2022, e o mês, 12, 11, 10, tanto faz. Tá, então se você quiser enxergar o ano completo, você deixa dessa maneira. Se você quiser enxergar só o final do ano, então você deixa somente dessa maneira, tá? E aí, vou dar um zoom aqui, não sei se vocês estavam enxergando ou não, mas caso não, agora o zoom está aqui. Tá, então aqui para mim faz mais sentido enxergar o ano completo. E temos uma coluna de ano trimestre, que é o trimestre mais o ano. Então, o que essa função está fazendo aqui? Ela está colocando o T de trimestre e concatenando com o quarter, que é o que a gente fez aqui em cima de trimestre, e concatenando com o ano. Então, aqui é um espaço para que venha T
o trimestre, espaço, o ano. Então é simples essa daqui, tá? E aí ele encerra aqui a nossa tabela calendário. Feito isso, a gente dá um Enter e ele já criou a nossa tabela. A gente pode enxergar ela aqui e a gente vê aqui, ó, date, ano, mês, dia, trimestre, ano, mês e ano, trimestre. Tá vendo? Ficou o T de trimestre, que ele extraiu, né? Então vem a letra T, extrai o trimestre, que é o 3, vem o espaço, tá aqui, e vem o ano de 2020. Perfeito. Feito isso, a gente já tem a nossa tabela calendário criada, a gente já tem o nosso gráfico aqui que a gente está trazendo os valores unitários. Então, a gente está trazendo o valor unitário de 2024 e o valor unitário de 2025. Agora a gente precisa das datas, e aí que entra o pulo do gato, que é a nossa tabela calendário. E a gente simplesmente arrasta o date para cá. Ah, olha só, ele deu esse erro. Por que que ele deu esse erro? Porque a gente não relacionou, tá? É sempre importante fazer o relacionamento, senão não adianta a gente ter a tabela calendário que ele não vai entender, ele vai dar esse erro aqui. Então, a gente vem aqui em exibição de modelo, tá? E aí a gente tem aqui a nossa tabelinha calendário e as nossas duas tabelas de datas. Tá? E aí a gente precisa relacionar o ano de 2024 com a tabela calendário. E aí ele vai sempre ser muitos para um, porque a gente tem muitas datas aqui em 2024 para uma única data da nossa tabela calendário. Tá? Mesma coisa com a tabela do ano de 2025. Muitos para um, salvo. E aí, quando a gente vem para o nosso relatório, ele já identificou. E aí ele já trouxe aqui tudo. Ele sempre vai trazer todas as colunas que a gente criou. Mas a gente não quer enxergar dia a dia, a gente quer enxergar mês a mês. A gente não quer enxergar o trimestre. Nesse momento não é importante, mas se fosse importante, ele teria aqui, ó, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro trimestre. Mas a gente não quer, a gente quer enxergar apenas o ano e o mês. E aí, dessa maneira, ele está trazendo aqui. Então, é muito simples, mas é muito importante ter a tabela calendário. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link não, desculpa, vou deixar aqui o código da nossa query que a gente criou para a tabela calendário. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa no comentário, eu vou responder e vou ajudar vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal para dar aquela força. Valeu, pessoal, até a próxima.